W4, let's go lesson 91. Verbs: to marry, married, to try, tried, to believe, believed, to begin, begun, begun. Pay attention. To begin is in the infinitive, in the present. Begun is in the past. And begun is in the past participle, então é particípio passado. Então, nós não vamos trabalhar com esse tempo verbal agora. Então, é só mesmo a nível de conhecimento. Então, nós vamos trabalhar com presente e passado, simple past. Então, begin, begun. Example. My sister married my brother-in-law last month. I tried to speak English. I believed in Santa Claus when I was a child. I began studying English 3 years ago. Vocabulary: between, among, appointment, headache, toothache, stomachache, pill, hard, address, quality, beginning, end, marriage, wedding, hint, real, really. Pay attention. Begin and among are prepositions, but we use between when something is in the middle. Então, nós usamos o between no sentido de no meio, entre dois elementos. For example, the house is between the school and the supermarket. Então, quer dizer que a casa fica no meio, né? Entre a escola e o supermercado. Então, é entre, no meio. E among é dentre vários elementos. Então, tem outro contexto. For example, among all the students, Jane is the tallest. Então, entre todos os estudantes, os alunos, Jane é a mais alta. Então, quando a gente usa among, então a gente está comparando o quê? Entre vários elementos, tá? Não só pessoas. Não no sentido de ficar no meio, mas dentre vários elementos. Bom, então quando a gente fala de dor, nós vamos usar o verbo to have, não o verbo to be. Por exemplo, I have a headache. Eu tenho dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. I have toothache, I have stomachache. E in the past, no passado, I had headache. Eu tive dor de cabeça. I had toothache, I had stomachache. E assim por diante. Bom, então para perguntar o endereço, nós perguntamos da seguinte forma: What is your address? Qual é o seu endereço? Bom, então vamos a essas duas palavras aqui, porque elas causam um pouco de dúvida no uso. Married, casamento. Então, marriage é a união do casal, tá? O casamento. For example, my parents have a happy marriage. Então, meus pais têm um casamento feliz. Wedding é a cerimônia de casamento. Então, lá o ato da cerimônia, tá? De casamento. The wedding party was wonderful. Então, a festa de casamento foi maravilhosa, tá? Então, marriage é a união e wedding é a cerimônia de casamento. Let's go. Expressions. Marital status. Então, quando você quer perguntar o estado civil de alguém, você pergunta: What is your marital status? Então, a pessoa vai responder. Por exemplo, se ela for solteira, I am single. Se ela for casada, I am married. Se ela for divorciada, I am divorced. E assim por diante. Medical checkup. It's too bad. Zip code. Então, quando você quer saber o CEP de alguém, como você vai perguntar? What is your zip code? To underline a word. To delete. Nickname. Full name. Middle name. Last name. Maiden name. Get married. Então, por exemplo, você quer saber o apelido de alguém. Então, você vai perguntar: What is your nickname? Então, digamos que você tem um apelido. Então, você vai responder: My nickname is... e dizer o seu apelido. Então, nome completo. What is your full name? Na hora de responder, você vai dizer: My full name is... e dizer o seu nome completo.
Então, se alguém te perguntou o seu nome do meio, né, que é o seu sobrenome, what is your middle name? My middle name is, aí você vai dizer, então, Silva, Souza, Oliveira. What is your last name? Então, qual é o seu sobrenome? My last name is. What is your maiden name? Qual o seu nome de solteiro? Então, por exemplo, se a pessoa é casada, então você quer saber o nome que ela tinha quando ela era solteira. Então, você vai perguntar, what is your maiden name? Então, a pessoa vai dizer o sobrenome que ela tinha quando solteira. Então, ela vai dizer, my maiden name is, e vai dizer o sobrenome de solteira, antes de ter o nome, né, do marido. Get married, que é uma expressão, casar-se. Então, por exemplo, when are you going to get married? Quando você irá se casar? No passado, when did you get married? Quando você se casou? Ok? Now let's go to grammar. Grammar. We are going to see the future with going to. Então, nós usamos o futuro com going to para expressar o quê? Ideias, planos que nós fazemos para o futuro. Então, quando nós temos o quê? Algo planejado para o futuro, nós usamos o futuro com going to. Então, o futuro com will, que nós aprendemos antes, é aquele futuro que nós decidimos no momento da fala. Tá? Um futuro incerto. E aqui é um futuro planejado, quando você tem certeza dos seus planos para o futuro. Então, você planejou. Você não decidiu no momento da fala, nem está com dúvida. Que, no caso, a gente usa o futuro com will. Então, quando a gente tem certeza dos nossos planos para o futuro, nós fazemos planos para o futuro, nós vamos usar o futuro com going to. Então, como é a estrutura? Sujeito, então aqui o sujeito é we. Então, qual é a forma do verbo to be para we? Are. Então, sempre vai colocar o sujeito e o verbo to be no presente. Então, aqui ele está na forma abreviada, né? We're. Ou pode ser we are, na forma completa. Então, logo após o verbo to be, going to. Então, esse going to é que vai fazer com que o verbo vá para o futuro. Então, sozinho, o verbo não vai para o futuro. Ele precisa desse auxiliar aqui, ó, o going to. Então, depois do going to, nós vamos inserir o verbo no presente. Tá ok? E no final, o complemento. Então, aqui, we are going to watch it. He's going to help her. Então, aqui as frases estão na afirmativa. Então, sujeito, sempre conjugar o verbo to be no presente, não pode esquecer. Depois, going to e o verbo no presente, tá? No infinitivo. Negativo. Então, na negativa é só botar um not depois do verbo to be. She's not going to believe me. I'm not going to work tomorrow. Aqui também poderia dizer, she isn't going to believe me. Interrogativo. Então, na interrogativa, nós vamos inverter a posição. O verbo to be ele vai ficar antes do sujeito. Então, aqui, are they going to arrive late? Is it going to work? Então, na interrogativa é só inverter. O verbo to be vai ficar antes do sujeito, depois do sujeito going to e o verbo principal. E temos aquela construção especial, né? Interrogativo negativo. Então, nessa construção, a interrogativo negativa vai ficar antes do sujeito, né? Que aqui é o pronome it. Então, depois do sujeito, going to e o verbo. Is it going to begin now? Aren't they going to get married? Ok? Então, aqui é interrogativo negativo, usando o futuro com going to. Now, let's train. Então, nós vamos treinar. Let's go. Verbs. Repeat. To marry. You married. She. Então, você vai completar, ó. You married. She. Aí, você vai completar a frase. She married. They. Aí, você vai completando, igual a gente faz na aula. Agora, a negativa. I didn't marry. He. She. Did he marry her? Will. Então, fica will he marry her? Going to. Is he going to marry her? Didn't she marry him? Won't.
Won't she marry him? Now the verb to try. Repeat. To try. I tried. He. They. Negative. I didn't try. She. We. Did you try? He. They. Didn't she try? You. We. Então, você vai fazendo igual na sala de aula. Você vai repetindo e fazendo as substituições e completando as frases. Repeat. To believe. I believed. He. You. Negative. I didn't believe. She. We. Did you believe? He. Didn't they believe? She. He. To begin. Past, no passado. I began. It. We. I didn't begin. It. They. Did you begin? He. They. Didn't we begin? She. It. Então, você vai repetindo e fazendo as substituições igual em sala de aula. Então, você vai me mandar pelo WhatsApp algumas das substituições e repetições que você vai fazer aqui no Verbs, tá? Não precisa ser todas elas. Você escolhe algumas de cada verbo e me envia pelo WhatsApp, ok?